Salve, salve, meus queridos! Vamos lá, eu vou tirar uma dúvida aqui de um exercício que está aí na prova. Só que antes de tirar a dúvida aí, lá no meu canal no YouTube tem alguns vídeos falando sobre isso, que são sobre grandezas diretas e grandezas inversas, tá certo? Então nós temos dois tipos de grandezas aí, as diretas e as inversas. Professor, mas o que é grandeza, professor? É o que você mede. Exemplo, eu quero medir, eu quero verificar minha altura, é uma grandeza. Eu quero verificar a velocidade, é uma grandeza. Eu quero verificar o valor da quantidade de pães que eu comprei, é uma grandeza. Então o que você mede é uma grandeza, tá certo? Muito bem, só que nós temos dois tipos, as diretas e as inversas. O problema que você, Mariana, me enviou é sobre grandezas inversas. Por isso que às vezes não dá certo, porque tem um detalhezinho aí que tem que fazer. Mas vamos partir aí para você entender. Exemplo, tua mãe chegou para você e falou assim para você: Mariana, vai lá no mercadinho e compra pão. Vamos imaginar que você compra pão igual eu comprava antigamente, por unidade. Não é mais, a gente sabe que é por quilo, mas vamos imaginar que é por unidade. Se você vai lá no mercadinho, na vendinha, e compra um pão, vamos supor que você paga R$1. Se você comprar 2 pães, R$2, 3 pães, R$3, 4 pães, R$4, perceba o seguinte: conforme a quantidade de pães está aumentando, o valor, o dinheiro também está aumentando. Então, do menor, eu vou pôr uma setinha. E a setinha, eu sempre coloco do menor para o maior. Pode ser contrário, professor? Pode. Mas eu prefiro sempre colocar do menor para o maior para evitar dor de cabeça. Quem é o menor? É 1. Quem é o maior? É 4. Então, eu vou pôr uma setinha assim. Do menor para o maior. Aqui, do menor para o maior. Percebe aí que as setinhas estão no mesmo sentido. Quando as setinhas estão no mesmo sentido, nós falamos que essa grandeza, essas duas grandezas aqui, são diretas, diretamente proporcionais. Estão indo no mesmo sentido. Agora um outro exemplo que eu vou passar para você, de inversa. Vamos supor que teu pai pegou o carro e foi até Santos. Poxa, eu tirei carta ontem, eu vou com calma, né? Eu tenho um certo receio de ir até lá, né? Então, vamos supor o seguinte, que você foi numa velocidade de 60 km por hora até Santos. De 60 km por hora. Velocidade está quilômetros por hora. Eu demorei para chegar lá em Santos. Demorei tempo. Eu demorei 4 horas. Brincadeira, tá? Lógico que não vai demorar tudo isso. É apenas para você entender. Aí depois eu peguei mais confiança. Aí eu fui a 100 km por hora. Vamos imaginar que daqui até Santos pode ir a 100. Fui a 100. Eu demorei 1h30. Olha só.
Vou fazer do menor para o maior. Do menor para o maior. Do menor, 1h30. Do menor para o maior. Olha as setinhas aí, Mariana. Aqui estavam no mesmo sentido, do menor para o maior, do menor para o maior. Aqui o sentido está contrário. Olha lá, do menor para o maior, do menor para o maior. Nós falamos que essas duas grandezas, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Professor, e daí, professor? O que é que tem que fazer se elas são inversamente proporcionais? Você vai ter que deixar essas duas grandezas diretamente proporcionais. Assim, não dá para resolver. O que é que você vai ter que fazer? Inverter uma delas. Então, eu vou inverter essa daqui. Ao invés de ficar 60 em cima e 100 embaixo, eu vou ter que inverter. Vai ficar 100 e 60. Olha o que vai acontecer. Invertir do menor para o maior. Do menor para o maior. Se você não inverter, o exercício dá errado. Já volto, vou passar um exemplinho aí, tá bom? Voltamos. Olha lá. Um exemplo, já que a gente estava falando de velocidade. Se eu tenho assim, exemplo, um carro a uma velocidade de 80 km por hora, demorou para chegar em determinado lugar 4 horas. Se ele, na próxima vez, aumentar a velocidade para 100, quanto tempo que ele vai demorar? Lógico, se eu aumento a velocidade, o tempo tem que diminuir. Não dá para fazer em mais de 4 horas. Então, primeira coisa, você vai analisar o exercício. 80 km, demora 4. Se eu aumento a velocidade, o tempo tem que diminuir. Então, o tempo aqui, ó, tem que ser menos que 4. Esse menos significa que é menos que 4. Não dá para você aumentar a velocidade e fazer em mais tempo. Bom, aí usa a questão da setinha. Do menor para o maior, do menor para o maior. Certo? Muito bem. Percebe aí, Mariana, que as setinhas, uma está para cima, a outra está para baixo. São grandezas, essas duas, velocidade e tempo, são duas medidas, são duas grandezas inversas. O que é que você tem que fazer? Você tem que deixar elas iguais. Aqui eu vou mudar essa. 80 e 100, eu vou inverter essa. Vai ficar 100 e 80. Olha o que aconteceu. Era 80 e 100, 100 e 80. Do menor para o maior, do menor para o maior. Vejam, agora as setas que estavam ao contrário não estão mais. Elas estão no mesmo sentido. Por quê? Porque uma fração eu inverti. Certo? É isso que você tem que fazer lá no exercício que nós vamos ver. Muito bem. Aí o que é que você vai fazer aí? Bom, você vai fazer a proporção. 100 vezes x, 100 vezes x. 80 vezes 4, 320. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 320 dividido por 100, que dá 3,2 horas, dá menos de 4 horas. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, mas eu vou fazer aqui. Isso aqui é hora, 3 horas. Então você já sabe que é 3 horas. Certo? 3,2, o 0,2, que está depois da vírgula, que é esse daqui, ó. Se você tirar o 3 daqui, fica 0,2. Está em horas. Você quer saber em minutos. Você não vai falar, agora são
Não, você vai falar 13 horas e 35 minutos. Tá certo? Então aqui eu vou transformar esse 0,2 em hora. Basta você multiplicar por 60. Então, por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. Que vai dar uma casa decimal, uma casa decimal. Então, 3,2 horas são 3 horas e 12 minutos. Tá certo? Volto já já novamente. Bom, olha lá o exercício. O exercício, eu não estou com o enunciado aqui, mas é o seguinte. Você tem duas máquinas que fazem um trabalho de 13.500 pacotes em 150 minutos. Alguém da empresa foi lá e comprou mais 3 máquinas. Você tinha 2, você comprou mais 3, portanto, você ficou com 5 máquinas. Você não ficou com 3, você comprou mais 3. Muito bem. O que é que você vai fazer? Fazendo o mesmo serviço, a quantidade de pacotes não mudou, tá? Se você ler o exercício, você vai ver que a quantidade de pacotes não mudou. Ele pergunta, bom, agora, com 5 máquinas, quanto tempo eu vou levar para fazer 13.500 pacotes aí? Presta atenção no seguinte, se aqui está igual, você não precisa dele. Por quê? Porque como nós estamos trabalhando com proporcionalidade, um vai dividir para o outro. Então, não vai ter necessidade de ter ele. Olha o que você vai ter. Máquina e tempo. Qual é a dica que eu te dou, Mariana? Será que máquina e tempo são diretamente ou inversamente proporcional? Do menor para o maior, aí você vai ter que descobrir aqui. Se você aumentou a quantidade de máquina, o tempo tem que acontecer o quê? Diminuir. Significa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Lembra o que você tem que fazer? Você tem que trocar uma delas, tá bom? Eu não vou fazer o exercício, porque eu quero que você chegue no resultado, tá bom? Qualquer coisa, me avisa aí se não chegar, tô aqui para te ajudar, tá joia? Beijos mil!